E aí pessoal do Mundo FIV, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um problema, sobre um tumor do útero chamado mioma. É um problema muito comum e a gente vai falar das relações do mioma com a infertilidade. Beleza? Se você conhece alguém com mioma, se você tem mioma e você está querendo engravidar, eu acho que você está no vídeo certo. Pessoal, eu queria pedir muito para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, fazer parte da nossa comunidade. A gente cresce e a gente tem uma meta de 100 mil inscritos. Aperta a pausa aí. Então bora lá, pessoal. O que é mioma, então? O que é o mioma? Mioma é um tumor de musculatura do útero, de musculatura lisa, que a gente chama. Então ele é um tumor benigno, mais comum ginecológico, que basicamente afeta o útero, da musculatura do útero. Então naquela região onde o tumor cresce, a musculatura do útero cresce um pouco mais do que a musculatura normal. E aí se formam esses tumores chamados de mioma, ou de fibromas, existem alguns outros nomes, o americano usa de fibroids, ou seja, em inglês, mas a gente usa de mioma aqui no Brasil, beleza? Então é um aumento da celularidade, ou um tumor benigno que afeta principalmente o útero, beleza? Onde ele aparece? Acho que essa é uma coisa que a gente quer tentar responder nesse vídeo. Então, basicamente ele aparece no útero. Existem miomas que nascem no útero e acabam descolando do útero, que a gente chama de mioma parasita, mas basicamente ele aparece no útero em 3 localizações principais. Ele pode ser fora do útero, esse nome a gente dá o nome de subseroso. Ele pode ser dentro da musculatura do útero, são os intramurais, e ele pode ser submucoso, beleza? O que é o submucoso? É quando ele está dentro do útero. Então imagina que o útero tem algumas camadas, ele é de musculatura na parte interna do útero, da camada do útero. Vou pedir para a Nicole colocar uma foto de um útero aqui para vocês verem essas camadas. Mas a parte interna da camada é o endométrio, é ali da onde a paciente menstrua. O meio do músculo do útero são os miomas intramurais. E a parte externa, ela é coberta por uma serosa, por um peritônio, que a gente chama, por isso que os miomas que estão para fora ali são chamados de miomas subserosos, beleza? Essas são as localizações principais e eles podem ser mistos, que a gente chama. Ou seja, ter um componente para fora e ter um componente para dentro. Ou seja, eles podem ser subserosos com componentes intramurais, ou eles podem ser intramurais com componentes submucosos, beleza? E sintomas, Luiz? Então, quais são os principais sintomas? Depende da localização do mioma. Eu acho que esse é o principal foco. Se o mioma for subseroso, esses são os que dão menos sintomas, a não ser que eles sejam grandes o bastante para comprimir algum órgão que está próximo do útero. Então, por exemplo, se o mioma nasce na parte anterior do útero ali, e ele é muito grande, ele pode comprimir a bexiga e a paciente pode ter, aumentar o número de frequências para ir no banheiro, ou pode ter desconforto ali no compartimento anterior da pelve, que é o compartimento da bexiga, beleza? Ele pode crescer para a parte posterior, por exemplo. Quando ele cresce demais, ele pode comprimir o intestino, então o paciente pode ter algum problema intestinal. Mas esses são os que dão menos sintomas, eles só dão sintomas quando estão muito grandes. O mioma intramural são miomas que dão muita cólica. Então, quando o útero vai contrair ele para a menstruação, essa movimentação da musculatura que pode causar cólica, os miomas que estão dentro do útero podem aumentar essa cólica. E o mioma submucoso, que é o que está dentro do útero, eles podem aumentar o número de sangramento, ou a quantidade de sangramento. Então, basicamente, os que estão dentro do útero aumentam o sangramento, os que estão na musculatura do útero, eles causam dor, e os que estão para fora, eles podem causar problemas por compressão de órgãos vizinhos, beleza? Bom, a nossa ideia aqui não é falar tudo sobre mioma, porque eu acho que dá para falar bastante tempo sobre mioma. Existem algumas localizações que são com mais dificuldades, mas o nosso foco desse vídeo é se mioma pode ou não causar infertilidade. E hoje a gente vai trazer pelo menos 5 pontos por que mioma pode causar infertilidade, beleza? Então bora lá. Primeiro ponto, quando ele é submucoso, esse mioma dentro do útero, quando ele encosta, os trabalhos mostram que quando ele encosta no endométrio, ou quando ele ocupa a cavidade endometrial, esses miomas eles podem sim diminuir a taxa de gravidez, tá bom? E esses miomas eles devem ser tratados normalmente para as pessoas que estão querendo engravidar, beleza? Então o primeiro ponto é, quando ele é submucoso, ele diminui a taxa de gravidez. Agora, qual que é o problema, Luiz? Muitas vezes ele é intramural, ele está dentro do músculo do útero
e ele tem uma pequena parcela no endométrio. Ou eu olho a paciente hoje, em 4 ou 5 meses o mioma pode migrar ou pode crescer mais para dentro do útero. Então o mioma ele é um tumor dinâmico no útero, que a gente chama. Ele pode aparecer em vários locais, tanto mais para dentro quanto no músculo ou mais para fora, e isso pode mudar ou ele pode crescer conforme o tempo. Então tempo é uma coisa importante em mioma. Toda vez que eu oriento pacientes em mioma, eu falo neste tempo que a gente está hoje, neste tempo que a gente fez o exame, essas são as interpretações, essa é a conduta clínica, beleza? Então, primeira causa, ele pode ocupar partes ali de dentro da cavidade do útero. Segunda causa, quando ele está dentro da cavidade do útero, ele cresce muito próximo de onde tem o ósseo tubário, ou seja, a trompa, quando ela sai ali do útero, o espermatozoide tem que acompanhar aquela cavidade e tem que ser capaz de entrar dentro da trompa para gerar a fertilização. Se o mioma nasce muito próximo ali daquele ósseo tubário que a gente chama, ele atrapalha a ascensão do espermatozoide. Isso pode causar infertilidade, beleza? Muitas vezes a paciente pode ter um mioma muito grande ali dentro da cavidade, muito grande, e ele pode tampar ou só um dos ósseos, ou ele pode tampar os 2 ósseos tubários. O que é o ósseo tubário, Luiz? É a abertura que sai a trompa ali para o espermatozoide subir e fertilizar o óvulo. Então, miomas submucosos mudam ali a arquitetura do endométrio, mudam a expressão do endométrio, a expressão gênica do endométrio, que causam infertilidade. Outra, ele pode obstruir o ósseo tubário, e isso diminui a ascensão do espermatozoide e causa dificuldade de engravidar ou diminuição das chances de gravidez, beleza? Esse é outro ponto importante. Em reprodução humana, muitas vezes, a gente nunca fala nunca. Não existe um espectro de infertilidade ou de subfertilidade. Muitos desses miomas podem diminuir a chance de engravidar, mas não que seja impossível engravidar, beleza? Bom, terceiro ponto. Se a paciente tem vários miomas, múltiplos miomas, os miomas podem mudar, por exemplo, uma coisa que a gente chama de contratilidade uterina. A contratilidade uterina ela é muito estudada em reprodução humana, e ela também ajuda a ascensão dos espermatozoides, né? Tanto a ascensão do espermatozoide quanto a descida do embrião para a implantação. Então, as contrações do útero elas mudam conforme a fase do ciclo menstrual, e isso ajuda a gravidez. A gente não pode esquecer que o útero, trompa, todo esse sistema reprodutor, ele foi feito para gerar gestação. Então, tudo que existe de função intrínseca do órgão é para aumentar as chances da paciente engravidar. Beleza? Então, quando a paciente tem vários miomas, a contratilidade muda, e isso também faz com que a paciente tenha uma subfertilidade. Beleza? Quarto ponto importante, quando a gente opera o mioma. Toda vez que a gente opera o mioma, a paciente tem que esperar um tempo para engravidar. Algumas pacientes engravidam logo em seguida, isso não acontece nada. Depende muito da localização do mioma, depende muito da cicatrização da paciente, mas sempre que você opera, você sugere a paciente esperar um tempo, principalmente se a paciente opera muitos miomas, múltiplos miomas. Então isso é uma coisa que pode acontecer. E se a paciente opera muitos miomas, se a paciente tem muitos miomas e opera muitos miomas, a paciente pode ter várias cicatrizações no útero, e isso pode fazer com que o órgão também fique insuficiente. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Joia? Então mioma pode sim causar infertilidade. Os miomas externos também podem comprimir de forma extrínseca a trompa. Então, o último fator que a gente fala é o fator tubário. De fato, o mioma também pode contribuir para que a gente tenha complicações tubárias, né? O fator tubo-peritoneal ali da infertilidade. Beleza? Bom, como tratar? Então a gente já falou de várias causas por que o mioma pode sim dificultar a gravidez. Como tratar? Não existe tratamento clínico, não existe remédio, por exemplo, para tratar o mioma. Basicamente o que você pode fazer é fazer com que a paciente melhore a cólica, ou que o crescimento do mioma às vezes seja um pouco desacelerado, ou diminua um pouquinho, mas você não consegue fazer com que o mioma suma. É verdade dizer que o mioma é um problema da fase reprodutiva da mulher, então muitas vezes você pode acompanhar o mioma e não precisa operar. Não são todos os casos que são cirúrgicos. Mas se você quiser tratar um mioma que está causando infertilidade, provavelmente, e o melhor caminho é o tratamento cirúrgico. Então tratar de forma cirúrgica seja ali o melhor caminho, beleza? E a gente já respondeu o último ponto aqui, que é se você consegue ou não engravidar naturalmente com mioma. A resposta é sim, depende muito de onde ele está, depende muito de todos esses fatores que a gente falou aqui no vídeo.
Beleza? Pessoal, espero ter ajudado aí com vocês com um pouco de mioma. A gente está tentando fazer não vídeos muito longos, porque senão não dá para vocês, não ficam até o final do vídeo. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mioma, acho que esse vídeo foi legal. De novo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, acompanhem o canal, e a gente tem vários vídeos, a gente tem outros vídeos de mioma também. Acho que vocês podem ir conhecendo um pouquinho cada vez mais essa doença. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.